Bom, aqui estamos nós de novo. Para quem ainda não nos conhece, esse é o canal do SneakersBR no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo. Oi, eu sou o Jaime. E esse é mais um vídeo de unboxing e review. Dessa vez a gente tá aqui com a nova collab do Pharrell Williams com a Adidas. Adidas Originals. É um tênis que já chegou ao mercado desde a semana passada. Muita gente já deve ter visto imagens, comprado, já deve até ter usado. Mas aqui a gente tem as duas cores para fazer o unboxing e o review. Só que antes da gente ir direto pro tênis, o Jaime tem mais uma aulinha. Ele Lá que vou jurou eu falar pra caralho. Ele que jurou da outra vez que não ia mais falar, mas ele vai dar uma aulinha dessa relação do Pharrell com os tênis, certo? Certíssimo. Então manda ver. Bom, vou falar meio rápido aqui porque o histórico do Pharrell nesse universo é muito longo e já fez muita coisa. Tem uma primeira metade antes dele ser contratado da Adidas e aí tem uma segunda outra metade que dá o mesmo volume dessa primeira metade aí. Tudo começou em 2004, na época de ouro dos Dunk. Então teve um Dunk High SB, que na verdade não foi o Pharrell que assinou, foi o grupo dele, chama NERD. E aí era um Dunk todo preto, com um detalhe meio prateado. Naquela época os rumores davam que eram apenas 1.050 pares desse Dunk. Ele acabou virando um tênis bem raro, né? Se for procurar hoje em dia, nem acho. Então, não sei se a informação de 1.050 pares confere, mas é evidência de que ele realmente era bem escasso. Aí no mesmo ano, o Pharrell ele tava começando uma marca, chamava BBC, Billionaires Boys Club e Ice Cream. Fez um contrato com a Reebok para produzir as roupas, os calçados. O primeiro fruto dessa parceria é um modelo que chama Ice Cream Low. É um tênis bem baixinho, ele tem um meio cara de Stan Smith também, um solado caixa baixinho, cabedal bem simples, sem muito recorte. Um ano depois, em 2005, acontece que o Pharrell ele processou a Reebok porque ele achou que ela não estava conseguindo cumprir os padrões de qualidade acordados em contrato. Além disso, o produto estava faltando nas lojas, eles não estavam conseguindo distribuir ele da forma que tinha sido prometida. E aí o Pharrell entrou com um processo de $4 milhões para cima da Reebok. E aí... não sei o que aconteceu. Mas eu sei que em 2006 o Pharrell ele levou toda a produção de roupa pro Japão. O Nigo, que é o cara na época por causa da Bape, passou a fazer as roupas pro Pharrell. Manteve a parceria com a Reebok só nos tênis. E aí em 2006 eles lançaram pela primeira vez um modelo que chamava Board Flip. É um modelo feito para skate. O Pharrell tem um histórico no skate. Tem um apelido. O apelido dele é Skateboard P. Esse foi o primeiro modelo de skate, do Pharrell. Skateável. É, skateável. Na verdade o Dunk SB também era de skate. Ainda em 2006, indo pelo outro lado, o Nigo tava fazendo as roupas da marca dele, aí ele foi lá e assinou 3 versões do Roadster pra Bape. O Roadster é um Bapesta, que é aquele meio Air Force One, só que com uma cápsula gigantona, meio Air Max bedado, assim, bem gigante. E a estética era bem sempre colorido, né? Aquela estética da época do começo dos anos 2000, do streetwear super colorido. É, tudo bem coloridaço. E aí ele ainda era um pouco diferente porque ele era um colorido metálico, tom meio ferrujado. Assim. Era colorido, mas ainda era num tom bem diferente do que estava acostumado a usar na época. Aí em 2007, Board Flip 2, ainda em parceria com a Reebok. Apesar das roupas da marca dele sempre terem sido conhecidas por serem bem caras, o Board Flip ele tinha uma proposta de ter um tênis de skate bem baratinho. Terry Kennedy, que depois foi pra Sup, ele era meio que um dos garotos propagandas dessa silhueta, ele era do time da Ice Cream. O tênis fez muito sucesso, porque o Pharrell ele acabou usando em vários editoriais de moda, ele acabava, por exemplo, em tapete vermelho, e isso ajudou a criar o hype em cima do tênis, e todo mundo quis ter um par na época. Depois de 2007, o Pharrell ele continuou focado muito na linha de roupa dele, né, BBC Ice Cream. Mas ó, em 2008, ele não teve um tênis, mas ele assinou uma campanha pra Converse, que chamava My Drive True, era em parceria com a Santi Gold e o Julian Casablancas. Teve uma música. Teve uma música que chamava My Drive True e era em comemoração aos 100 anos da Converse. Em 2014, ele volta com uma parceria com a Timberland, com a Yellow Boot, né, que nem sempre é Yellow. Dentro da marca BBC, ele lançou uma linha chamada Beeline, que era aquele estilista Mark McNary. Foram algumas versões da Yellow Boot, a primeira delas era vermelha, depois veio uma com cabedal meio brog, ainda de cano alto. Depois teve uma azul, umas femininas meio inspiradas em grama e árvore ou mel, sei lá. Vale destacar também que esse é um dos primeiros editoriais assim, desse novo streetwear em que ele usou Yellow Boot com shorts, teve modelo feminina de Yellow Boot, então foi um mini marco. Em 2014, começaram a circular os primeiros rumores de que ele teria assinado com a Adidas. Ele apareceu num Grammy usando uma Firebird de couro, aquele chapelão que muita gente depois acabou usando em festa fantasia. Só que, naquela época, ele apareceu com Yellow Boot no pé. As pessoas não sabiam ainda se aquela jaqueta era um produto customizado ou se era realmente alguma coisa que vinha pelo futuro. E aí, em março de 2014, a Adidas fez o anúncio, o Pharrell foi contratado. Aí, em abril, ele apareceu pela primeira vez com aquele transmit Swarovski, transmit cheio de cristal, que aí hoje a Adidas até usa aquela estética no Shell Tool de umas versões do Superstar, né? Tem versão dourada, prateada e... eram cristais de diferentes tamanhos. Parecia o cristal natural, né? Não era o cristal lapidado. E já começavam os primeiros sinais desses produtos que a gente vai abrir agora, né? 2014 também marcou o retorno do Stan Smith, falar disso daqui a pouco quando a gente abrir os tênis, mas o Stan Smith
Smith praticamente ficou 2 anos fora do mercado. A Adidas passou 2 anos sem produzir, sem vender Stan Smith. Deu um refresh no Stan Smith em 2014 e essa aparição do Pharrell com o Stan Smith cravejado de Swarovski já foi... Foi uma volta, assim, chute no peito, né? Porque antes vendia, mas era um tênis que estava ali na prateleira, ninguém dava muito valor, era um tênis barato, estava lá, mas também não estava. Um mês depois, em maio, o Pharrell volta com 10 Stan Smith. Era uma tiragem só de 10 pares que ele pintou à mão. Esses 10 pares foram vendidos na Colette. E aí esses desenhos que ele traz, tem muita florzinha, muita coisa colorida. Era uma prévia de tudo que ele iria vir fazer e faz até hoje com a Adidas, né? E aí em setembro, ainda limitado, dentro da linha de consórcio, mais disponível, né? É o primeiro pack lançado pelo Pharrell. Ele chamava de Solid Pack. Eram 3 versões de Stan Smith, preto, azul e vermelho, que na época foram muito comparados com versões que o Raf Simons estava lançando, né? No caso do Raf Simons era um F, em vez das 3 listas furadas no lado, mas sempre com um cabedal todo monocromático, o tênis inteiro monocromático, e aí foi muito comparado, só que aí no do Pharrell, a diferença também era que ele vinha com 3 jaquetas de couro, na cor do tênis. Então era aquela Firebird de couro, o preço dele era $1.000, não precisa nem dizer que esgotou em tudo que é lugar. Aí um mês depois, de outubro, agora sim um pack mais democratizado, veio o Tênis Pack, que eram 3 versões do Stan Smith de novo, só que dessa vez com solado branco, e o cabedal de feltro, que era o mesmo material de bola de tênis, né? Tinha 3 jaquetas de couro de novo, Firebird, com couro todo perfuradinho, mas também tinha uma versão de nylon que era bem barata, e aí essa versão de nylon junto com os tênis foram os primeiros produtos em parceria com o Pharrell a desembarcar no Brasil. Eu acho que uma coisa que é legal ressaltar dessa temporada aí é que desde o pack anterior ele começou a usar o logo que ele usa até hoje na colaboração com a Adidas, que é esse logo da igualdade, né? Tem sempre o igual com o Pharrell. A colaboração dele é sempre muito marcada por esse negócio da igualdade, da humanidade, natureza, inclusão, são sempre os temas que permeiam essa colaboração. E aí nesse Tênis Pack também foi pela primeira vez que os produtos vieram acompanhados de uma campanha, inclusive uma agência grande lá fora, e aí o mote da campanha era Equality is Acceptance, que era tipo, igualdade é aceitação. Então, em outubro também, logo depois do Tênis Pack, o Pharrell deu pistas do, tipo, surgiu a primeira foto do Super Color Pack, né? O Pharrell rodeado com 50 pares de superstars coloridaços, e ninguém sabia o que era aquilo, assim, se era só um pack, se tinha assinatura dele. Ele mesmo postou essa foto no Instagram dele, era uma foto dele, vocês vão ver aí nas imagens de cobertura, uma foto dele sentado e rodeado por círculos de superstar, e todo mundo ficou especulando o que poderia acontecer, já que o ano seguinte seria marcado pelo festejo de 45 anos de superstar. E a imagem era bem impactante, né? Porque eram 50 tênis numa roda de cor, toda sincronizada e... Era tudo meio milimetricamente planejado para causar impacto. Olha aí, acho que você quer. Um mês de novo, na sequência, pelo terceiro mês seguido, veio um pack chamado Small Polka Dots, 3 Stan Smith de novo de couro, só que aí com pequenas bolinhas por todo o cabedal, e de novo também com jaqueta de nylon fazendo par, e de novo esses produtos chegaram no Brasil. E foram para o Outlet. Dezembro, quarto mês, Big Polka Dots, e aí era um Stan Smith monocromático, então preto, azul e vermelho de novo, só que aí com umas bolinhas brancas maiores bordadas por todo o cabedal, e aí também jaquetas de couro com bolinhas brancas por toda a jaqueta, e aí de novo aquelas jaquetas de $1.000 que esgotou em tudo que é lugar. E aí esses não chegaram aqui? Não chegaram aqui. Quando tinha essa jaqueta, eles faziam parte da linha de consórcio, né? Até então o Brasil não vendia consórcio, então eram coisas que a gente não recebia por aqui. Em 2015, o ano que o Superstar fez 45 anos, o Pharrell foi e começou a dar pistas de uma coisa muito maior que vinha por aí. E aí ele ensinou a versão de um Superstar 80. Superstar 80 é aquele com o solado mais baixo, a língua mais fininha. E aí do lado, ele não tinha as 3 listas, ele tinha um padrão meio... Muita gente chama de étnico. Na época se falou muito em padrão, sei lá, um boliviano, que era um cabedal todo de miçangas, né? Todo coloridão, meio latino, sei lá. Esse tênis, ele foi vendido somente em Nova York. Uma coisa interessante é que ele foi vendido no mesmo final de semana do primeiro Easy Boost, o 750, aquele cinza. Que era a semana de moda de Nova York. E aí os dois esgotaram, não precisa nem dizer isso, e hoje você só encontra o mercado paralelo. E aí em março de 2015, Super Color Pack, 50 cores de Superstar. A aplicação lógica é 7 cores arco-íris, cada cor deu origem a 7 variações de tom, e aí tinha a última que era o branco. O Brasil acho que a gente recebeu 11 ou 12 cores, esgotado, fila na Oscar Freire. Em maio, Pharrell volta pro Stan Smith, e aí ele lançou o Jacquard Pack. Duas versões do Stan Smith, que aí todo mundo fala hoje, né? Aquele sofazinho de vó, cabedal de jacquard, e aí também tinha uma jaqueta com o mesmo material e a mesma padronagem meio florida, base branca e azul. Agora, setembro, ainda nos 45 anos do Superstar, Super Shell. Capa da agência SBR. Tema
de uma das instalações do Sneaker Pimps que a gente fez em 2015. Tinha a capa especial da SBR que você raspava o toe box do tênis e revelava, porque a grande brincadeira desses aí era um shell toe, né? Que era todo diferente. Eram 12 edições, 7 pretas e 5 brancas. 3 caras, né? O japonês Mister, um maluco que chama Todd James e o próprio Pharrell. Cada um foi lá e colocou sua arte em 3 edições do shell toe. A biqueira de borracha vinha toda customizada. E a ideia, na época do lançamento, no release até eles falavam, que era... Você podia trocar os pares, né? Você comprava 2 pares brancos, então você podia comprar um do Mister e um do Pharrell. E aí usar um pé de cada e, assim, só quem fosse muito mais atento ia perceber que eram pares assimétricos. Até porque tinha desenho na biqueira, tinha aplicação de plástico, tinha palavras de ordem. O Pharrell começou, acho que nesse aí, a usar muito palavra de ordem, né? Tipo, love. Igualdade. E ele continuou usando isso até mais hoje. pra frente. 2 meses depois, em novembro, pela primeira vez, Adidas e BBC. Foram 2 versões do Stan Smith. Era muito legal, porque na língua, em vez da cara do velhinho, era o astronauta, que é o símbolo da marca. Tinha a estampa de dinheiro, de astronauta, que era muito presente na linha de roupa e em várias edições dos tênis da BBC. E a Adidas foi lá e só forneceu o suporte do Stan Smith. Ele resgata aquele começo da história dele com a Reebok, quando ele fez os 2 primeiros tênis da BBC. Um era claramente inspirado no Stan Smith e o outro era claramente inspirado no Rod Laver, que são 2 tênis para tênis da Adidas, fabricados na época pela Reebok para a BBC. Então acho que a história começa a se cruzar, os ciclos vão se fechar. Acaba o ano de 2015, então acaba os 45 anos de Superstar, o Pharrell dá uma esquecida no Stan Smith. Em 2016 ele começa a inovar e criar mais para Adidas, né? Em janeiro aparece pela primeira vez uma variação do NMD no pé do Pharrell, ele tá largado no sofá, era a versão amarela. Todo mundo viu que era uma variação do NMD graças ao solado, né? Com os bloquinhos aí de plástico na lateral, mas um cabedal bem diferente do que já tinha sido visto até então. Principalmente o cadastro, passava por cima. Ele passava por cima, o suporte lateral lembrava um pouco o XR1, mas ainda assim não era o XR1. E aí todo mundo ficou querendo saber o que ia acontecer, de onde vinha, e todo mundo soube depois. E aí em maio ele foi e assinou pela primeira vez uma versão do zero para Adidas. Ele lançou uma coleção chamada Pink Bold, que foi dividida em 2 levas. 2 modelos, mas com o mesmo princípio. Ele chamava Elastic, e aí tinha a versão Lace Up, que era com cadarço, e a versão Slip-On, que aí era só escorrer o pé pra dentro. E ele era tudo molinho, então o cabedal traseiro você podia pisar em cima e fazer meio que um chinelo dele. Teve toda uma coleção de roupa, teve roupa pra criança, pra mulher, capa de chuva, jaqueta, regata. É uma versão meio bem praia, assim, né? Junho, Stan Smith, BBC de novo, dessa vez com temática de Palmeiras, então era um Stan Smith... Palmeiras das árvores, não o time. Mas era Palmeira Verde, então tudo mesma merda. E aí tinha uma versão verde e uma versão rosinha. Dessa vez era Adidas, BBC, aí tinha os Stan Smith e também uma coleçãozinha de roupas. Depois eram só verde e aí o rosa só ficou no tênis. Que chegaram ao Brasil, a dupla dos tênis e as roupas chegaram ao Brasil. Brasil. Grande parte da coleção de roupas. E aí em julho é lançado o Who NMD, que era aquele NMD que o Pharrell mostrou lá em janeiro, amarelo, com os escritos bordados no cabedal. Foi uma edição de consorte, então de novo não chegou no Brasil, esgotado rapidamente e valor explodindo no mercado de revenda. Mas acho que esse foi só o aquecimento pro grande projeto que viria na sequência. Que viria em setembro. Mais 5 cores do Who NMD. Preto, laranja, vermelho, verde e azul. Mais uma coleção de roupas. O Pharrell pesou muito a mão, né? Essa temática que ele sempre usava de igualdade, do amor, humanos e gente. Sentimentos. E aí a campanha era estrelada por uns nativos norte-americanos, uma molecada. Falava dessa coisa de não importa a cor, não importa a etnia, a cor de pele, nem cor de nada, todo mundo é igual. E aí logo na sequência veio uma versão Friends and Family, cabedalvinho, com uns ideogramas japonês. Dezembro, Pharrell volta pro Stan Smith e aí ele retoma aquele tema de sofazinho de vó, então era o Jaguar Pike 2. São 2 Stan Smith mid, com a mesmíssima estampa, só que dessa vez, ao invés da jaqueta pra acompanhar, eram 2 mochilas com o mesmo material. E aí em 2007, em final de janeiro, em fevereiro, o Pharrell começa a dar pistas de uma nova silhueta. E aí em maio a Adidas foi e apresentou o tênis Who. Bom, falei tudo isso por causa desses 2 tênis aqui. Bom, então depois dessa aulinha do Jaime aí, ufa, se no Supreme ele falou pelo resto do ano, agora ele deve ter falado pelo resto da vida. Vamos fazer o unboxing da nova silhueta do Pharrell pra Adidas. Sabe o que é engraçado nesse recap todo aqui? O material oficial desse tênis aqui, a Adidas fala que é a primeira silhueta original feita pelo Pharrell. E não é. Não é, porque teve ano passado aqueles elásticos. O Elastic. Tem gente que considera o Who NMD, mas o Who NMD, sei lá, NMD pra mim não é uma coisa que saiu do zero.
né? Mas é diferente, não tem nenhum outro Who NMD, ou um NMD daquele jeito que não seja o Who, que não seja o do Pharrell. Então, querendo ou não, é uma silhueta original. E o Pharrell tá até aparecendo por aí com uma nova variação dele, com o solado Trail. Já rolou vazamento de que são essas 4 cores vão acontecer em dezembro, mas o tema desse vídeo, depois dessa super aula do Jaime, é o tênis Who. E aí vamos lá direto pro unboxing. Bom, são 2 cores do tênis e os 2 tênis eles resgatam essa tradição da Adidas de fazer tênis para tênis, o esporte. Sabe o que é o mais engraçado? Quando apareceram os primeiros desenhos, esse padrão, muita gente achou que era um Futurecraft, né? A sola parece a sola do... É o Futurecraft preenchido, né? Em impressora 3D. 2 variações de cores, essas iniciais, baseadas em 2 clássicos da Adidas para jogar tênis. O primeiro deles, talvez seja meio que uma obsessão do Pharrell, que é o Stan Smith. Desde que ele fazia tênis com a Reebok, lá pra BBC Ice Cream, o Stan Smith já era uma referência inegável, era uma fonte de inspiração. E aí é do Stan Smith que nasce essa primeira cor do tênis Who. Tem umas curiosidades sobre o Stan Smith, que todo mundo acha que o Stan Smith nasceu como um tênis para o Stan Smith, jogador de tênis, e não foi. Era uma silhueta que a Adidas já fazia desde 1963 e ela era batizada com o nome de Robert Haylett, que era um tenista francês. E aí só depois que esse cara, que acabou nunca ganhando nenhum Grand Slam, nunca teve uma carreira de destaque, se aposentou, é que a Adidas assinou com o Stan Smith e criou uma edição daquele tênis que já existia com a cara do Stan Smith, o jogador. Vai aparecer trechos de um videozinho pra ninguém fazer confusão. Quem não sabia, o Stan Smith é batizado a partir de um jogador, um dos grandes jogadores de tênis da história. Então, aquele tênis lá do Robert Haylett foi rebatizado como Adidas Stan Smith e aí sim ele explodiu, virou um ícone da moda, um fenômeno de vendas. Então, estima-se que a Adidas já tenha vendido mais de 40 milhões de pares de Stan Smith em toda a história. O Stan Smith já era velho quando ele deu nome ao tênis? Não, ele era novo, então mas... ele sempre teve cara de velho. Porque na década de 70 todo mundo usava aquele bigodão, então com 20 cabelo anos, caído. todo mundo parecia velho. Beleza. É isso. Outra curiosidade do Stan Smith é que foi o tênis que ajudou a Adidas a entrar nos Estados Unidos na década de 70. A Adidas sempre foi vista como uma marca tipicamente europeia, uma estética europeia dos modelos, e o tênis do Stan Smith foi quem fez a Adidas começar a investir no mercado norte-americano. E aí a outra variação de cor do tênis Who, como o nome sugere, é um outro clássico da Adidas de tênis, talvez bem menos conhecido do que o Stan Smith, mas não menos importante. E é um tênis que é muito mais conhecido pelo esquema de cores do que pela silhueta. Então, se a gente falar em Forest Hills e não colocar essa imagem que está aparecendo em algum lugar aí da tela, talvez muita gente nunca tenha ouvido falar nesse tênis, mas se você olhar a cor, essa combinação de branco, a sola amarela e uns detalhes dourados, logo se percebe que a inspiração é o Forest Hills. E aí o Forest Hills é um modelo que nasceu em 79 e Forest Hills é o nome de uma vizinhança do Queens. Na época, até 1978, na verdade, essa vizinhança lá do Queens era onde acontecia o US Open. Então a Adidas batizou esse tênis graças a essa vizinhança daí. E é engraçado porque anos depois essa relação da Adidas com o Queens ficou muito forte graças ao Run DMC. O Queens é o berço do Run DMC. Então vocês vão ficar aí agora com um clipe rapidinho com imagens de alguns dos tênis e o nome, só pra gente não se estender mais. E aí na volta a gente começa a falar dos detalhes desse cara aqui. E agora o que interessa é o review aqui do tênis Who. Para começar, na etiqueta que vem pendurada tem o PW de Pharrell Williams, PW Tênis Who. E aí ele tem... é um tênis levinho, né? Feito pro verão do hemisfério norte, lá, flexível. Então muita gente confundiu esse solado aqui quando apareceram os primeiros desenhos com que possivelmente poderia ser uma sola feita em impressora 3D lá do projeto Futurecraft. É porque ele segue o padrão, né? Losangular, mas ele não tem nada de 3D ou Futurecraft. O tênis é levinho, cabedal de Prime Knit com uma trama bem diferente, acho que é a mesma... essa trama de Prime Knit só vi no Who NMD também, né? Que é parece mais um mesh, mas é bem elástico. E aí ele acaba mantendo alguns elementos que são icônicos desses tênis para tênis, nos quais ele foi inspirado.
As 3 listras perfuradas do Stan Smith aqui na lateral. Tem um fio verde que contorna toda a área do que seria a língua e faz também, às vezes, de passadores de cadarço. E tem uma coisa que a gente não falou, toda a colaboração do Pharrell com a Adidas, ele tem essa estampa que tem a ver com a reflexologia, né? Que aí... Medicina chinesa. É, medicina chinesa, que é um conceito que eles falam que seus pés e suas mãos são um mapa do seu corpo. Então, dependendo de onde você pressiona, atinge uma certa parte do seu corpo. Então, tipo, dependendo de onde você apertar na sua mão, você pode até ter um orgasmo. Bom, aqui no que seria a língua tem uma tag de suede, tanto na parte externa quanto na interna, e aqui na externa tem o logo, o triângulo com o Ru, que é meio elemento químico, que o Pharrell tem usado bastante. A ponteira dos cadastros tem 3 listras, e aí uma coisa interessante que a gente acabou de descobrir é que a versão Stan Smith, que é essa branco com verde, não tem cadastro extra. E a versão Forest Hills, que é a branco com amarelo e dourado, tem cadastro extra amarelo. Dá pra mostrar aqui o painel traseiro. Ele é vazado, né? É igual o NMG. Ele aqui não é tudo costurado. Isso, mas aí ele tem textura bem diferente nos dois, né? Esse aqui é fosco, é mais de mesh, neoprene, e esse aí é metálico, que é para fazer referência ao Forest Hills. A ponteira desse aqui também é metálica, que é outra diferença. Na sola, o logo da igualdade. E em pads de borracha, né? Pra você não deslizar. Morrer por aí. Esperamos que ninguém caia. E é isso, acho que você não provou nenhum desses, não veio a sua numeração, mas eu provei e eu achei grande. Eu uso sempre o mesmo tamanho para os Adidas, exceto quando são Ultra Boost. E esse aqui eu achei grande, só que ele tem o lance de não ter elasticidade aqui, né, no calço. Então, se tem o pé alto, é melhor pegar o seu tamanho, mas ele vai sobrar um pouco no bico, certamente. Ou compra os 2 tamanhos, você tira a dúvida e um você devolve. Bom, a primeira coisa esgotou bem rápido no site da Adidas, o verde. O do Stan Smith, mas essa daqui acho que ainda tem por lá. E tem outros revendedores autorizados aí espalhados pelo Brasil. Lojas da Adidas. E nas lojas da Adidas Originals. Esse foi o unboxing mais review do tênis Ru, a nova criação do Pharrell Williams para Adidas, mais uma aula do mestre Jaime. Chega. É isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joia, assinar o nosso canal, espalhar o link aí nas redes sociais, compartilhar nos grupos de amigos, voltar aqui sempre, porque direto tem conteúdo novo no canal do Sneakers BR no YouTube. Valeu, tchau! É que eu tô com medo de ele ficar sabe? Entendeu? Fala seu tchan. Ainda não tá gravando. Ó, vou fazer aquele esquema da Supreme, tá? Eu olho, aí dou uma coladinha, aí você vai picotando. A lente dessa vez tá mais baixa. Eu não sei se eu tô olhando pro lugar certo. Aqui, tá bom? Você pode olhar em cima também. Eu preciso ver um truque. Se você olhar na orelha da pessoa, quando você conversa com ela, ela vai achar que você tá olhando no olho dela. É verdade isso. Entendeu? Eu tô olhando na sua orelha. Não parece que eu tô falando você olhando. Não parece, parece. Não. Você tá olhando pra minha orelha. Não, é que você não tá reto. Mas quando é reto, se você olhar na orelha da pessoa, ela acha que você tá falando com ela olhando no olho dela também. Mas qual é o seu problema de olhar no olho? Não, eu só aprendi isso quando era pequeno. Agora eu fiquei com vontade de rir. Vamos lá, 3, 2, 1. Que é o melhor remédio.